paz do Senhor, meus queridos irmãos. Mais uma vez, o Bispo Newton está aqui, no seu Repaginando a Bíblia. Isso mesmo, hoje nós vamos falar sobre o livro de Levítico. Nós vamos falar sobre Arão, vamos falar sobre Moisés, o nosso Repaginando a Bíblia. Nós iremos falar sobre o local, que é o Monte Sinai. Nós iremos falar sobre algumas palavras-chave desse livro. E você aí, que está do outro lado aí, vendo esse vídeo, não deixe de deixar o seu like, não deixe de deixar o seu joinha para poder fortalecer o canal. Isso mesmo, vamos fazer uma oração antes de nós começarmos a ministrarmos a palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, pelo poder do Teu Santo Espírito, nos colocamos na Tua presença simplesmente para exaltar o Teu nome, Deus. Fala com os Teus filhos, Senhor, que são inscritos e não inscritos desse canal, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, meus irmãos. O livro é o livro de Levítico, tá? Personagens principais aqui no nosso estudo hoje é Arão e Moisés. Local, Monte Sinai. Palavras-chave: expiação, sacrifício, sacerdócio e santidade. Isso mesmo, sacerdócio e santidade. Bom, tema: as leis dos sacerdotes para serviço do tabernáculo e a necessidade da purificação e a santidade para aproximar de Deus. Lembramos que precisamos nos aproximar de Deus, precisamos estar juntos, né? Mas precisamos pedir a santidade, nós temos que santificar as nossas vidas, nós temos que santificar a nossa vida, o nosso corpo. Nós temos que estar na presença de Deus em um corpo em santidade. Por quê? E sem santidade é impossível ver a Deus, porque Deus é santo, Deus é triuno, Deus é sempre santo. Amém? Bom, os versículos chaves que vai nos trazer esse estudo se encontra aqui no livro de Levíticos, capítulo 16 e 34, e no livro de Levíticos, capítulo 20, versículo 26, tá bom? Isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação uma vez por ano pelos filhos de Israel por causa dos seus pecados. Ser-me-eis santos, porque o Senhor sou santo, e separarei dos povos para seres meus. Ou seja, nós que servimos ao Senhor, nós que somos cristãos, nós temos que procurar nos santificar dia após dia. Isso mesmo, sem santidade é impossível agradar a Deus. Sem santidade é impossível agradar a Deus. Você que é limpo, que se limpe mais. E você que é sujo, aleluia, se suje mais. Você é uma coisa, você não pode ficar no meio termo. Eu vou para a igreja, mas eu tomo uma cachaça. Eu vou para a igreja, mas eu fumo um cigarro. Eu vou para a igreja, mas eu falo palavrão. Eu vou para a igreja, mas eu gosto de pornografia. Então, meu irmão, você precisa mudar esse conceito do que é ser cristão. Eu sou cristão, mas eu gosto de fazer fofoca. Tá entendendo? É esse tipo de coisa que nós temos que sair fora, né? E nós precisamos pregar o que nós vivemos. Bom, Levítico é o terceiro dos 5 livros de Moisés. É talvez o livro mais difícil de compreensão no Antigo Testamento. Seu título significa relacionamento aos levitas. Levítico significa, o título significa relacionamento aos levitas, ou que diz respeito à tribo de Levi, pois essa tribo foi escolhida por Deus entre as 12 tribos de Israel para ser tribo dos sacerdotes. Êxodo 32, do 25 ao 29. Portanto, este livro pode também ser chamado de a lei dos sacerdotes,
pois descreve as instruções para o serviço sacerdotal diante de Deus. Isso mesmo, isso mesmo, isso mesmo. É um livro que fala sobre os sacerdotes, fala sobre santidade, fala sobre purificação do templo. Bom, vamos continuar aqui. Em ordenança para as tribos de Levi foram dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai, onde os israelitas ficaram acampados por 9 meses antes de prosseguir a jornada para a terra prometida. O livro do Êxodo termina com a construção do tabernáculo e a glória de Deus preenchendo. O livro de Levíticos é a continuação do livro do Êxodo, tá? Pois diz respeito ao trabalho e culto neste tabernáculo, que era o local de habitação de Deus no meio do povo. Graças a Deus. Aqui nós falamos também sobre o aspecto provável do tabernáculo, os seus diafragmas, o altar de bronze, a pia, o candelabro, a mesa dos pães, o incensário e a arca da aliança também. Tudo é falado nesse livro de Levíticos. Isso mesmo. O livro de Levíticos é a perfeita sequência espiritual do livro do Êxodo. Sim, o livro do Êxodo, do Levíticos, é a sequência espiritual do livro do Êxodo. Tá entendendo? É um complemento. Êxodo fala sobre a salvação. Levítico fala sobre a santificação. Êxodo fala de libertação. Levítico fala sobre dedicação. Êxodo fala de redenção. Levítico de adoração. E em Êxodo, Deus vai em direção ao homem. Em Levítico, o homem vai em direção a Deus. Entende? No livro de Êxodo, Deus vai em direção ao homem. No livro de Levíticos, o homem vai em direção a Deus. Depois da salvação efetuada no livro do Êxodo, o livro de Levíticos nos ensina para o homem pecador aproximar de Deus, habitar do próximo a ele. Precisa seguir algumas regras para a purificação do seu pecado. Tá? Levítico nos mostra que o pecado pode ser perdoado e o homem pecador pode ter acesso ao Deus Santo, mas somente através do derramamento de sangue. Está registrado no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Contudo, na antiga aliança, os pecados podiam somente ser expiados. Isto é, coberto a palavra de expiação, que rapá no original significa literalmente cobrir. Os pecados somente seriam perdoados e removidos para sempre por meio da morte de Jesus, o Cordeiro que Deus que tira o pecado do mundo, tá? Vamos falar um pouquinho também sobre os sacrifícios. Vamos falar um pouquinho sobre os sacrifícios e ofertas ordenados por Deus, tá? Então preste bastante atenção nesse estudo que você vai crescer espiritualmente e você vai se alimentar da santa palavra de Deus. Primeiro, ofertas queimadas, holocaustos, oferecido para expiação do pecado em geral e como um ato voluntário de adoração e ainda com a expressão dedicação, devoção, entrega total de Deus, um novilho, carneiro ou ave sem defeito deveriam ser oferecidos a Deus, eram totalmente consumidos pelo fogo. Ou seja, o holocausto, ele precisava de um animal, né? Um cordeiro, uma ave, que seja, sem nenhuma mancha, para que o fogo consumisse todo dia. O significado espiritual de holocausto: Cristo imaculado se oferecendo voluntariamente na cruz, como sinal da consagração completa pelo sacrifício de aroma agradável a Deus. Oferta de cereais e de manjares, ofertas com reconhecimento da bondade da providência divina, é a única oferta que não leva sangue, pois não é expiatória. A ofertante prepara a oferta de grãos, as melhores farinhas, incenso e sal, nenhum fermento ou mel
é permitido. Significado espiritual da oferta de cereais. A pura perfeita vinda de Cristo sendo apresentada a Deus. Aleluia. Oferta pacífica, oferta de comunhão, oferecimento com um ato voluntário de adoração, ação de graça à comunhão, qualquer animal sem defeito, gado, carneiro ou cabra. Esta é uma oferta imolada, que é totalmente queimada, por parte vai para Deus e parte é separada para o usufruto do sacerdote, da parte retorna para o próprio ofertante. Significado espiritual de oferta pacífica. Cristo sendo oferecido na cruz para nos reconciliar com Deus, proporcionando-nos paz e comunhão com o Pai. Oferta pelo pecado. Isso aqui é interessante, viu? Oferecido uma expiação obrigatória pelo pecado específico por ignorância. O ofertante traz novilho, bode, ovelha, carneiro, cordeiro, rolinha, pombinho e também a melhor farinha. Esta é a oferta estritamente para expiação e é queimada fora do acampamento. Significado espiritual para a oferta pelo pecado. Morte substantiva de Cristo na cruz para expiação dos nossos pecados. Ou seja, resumindo, Jesus ele morreu por todos nós na cruz do Calvário. Então nós precisamos ser seguidores de Cristo. Quinta e última oferta. Oferta pela culpa. Oferecido com expiação obrigatório pelo pecado, de requer restituição com multa de 20% em oferta de dívidas, quando a transgressão era com Deus. Sacrifício precisaria de reparação, mas quando a transgressão era contra o homem, a reparação precedia ao sacrifício. O ofertante traz um cordeiro ou uma ovelha. Significado espiritual para a oferta pela culpa. O pagamento pelos danos dos nossos pecados sendo imputado na morte de Cristo, na cruz, e a justiça de Cristo sendo imputada a nós. Também se requer de nossa parte algumas atitudes, confissão, arrependimento e algumas vezes restituição. Ou seja, Deus ele está em todo o tempo, Jesus está em todo o tempo entregando a sua vida de corpo, alma e espírito por mim e por você. Então, muitas das vezes nós temos que confessar os nossos pecados com a nossa própria boca diante do altar, para que a oferta da culpa, nós temos que reconhecer com as nossas falhas, o que nós erramos. Bom, as ofertas pelo pecado ou culpa significam um padrão definido. Há pessoas que ofereciam o sacrifício, trazia animal até o átrio do tabernáculo, colocava a mão sobre a oferta, visando a identificação. Isso mesmo, a identificação e a substituição. Depois a vítima era imolada, ou seja, era sacrificada pelo levita. O sacerdote pegava a vasilha com o sangue do animal e aspergia no altar. Além disso, queimava parte da oferta ou toda ela. E o restante era comido pelos sacerdotes, algumas vezes por famílias, e outras comiam com os próprios ofertantes. Tá bom? Espero que você esteja compreendendo que o nosso estudo aqui está sendo bem objetivo. Cada um desses sacrifícios possui um significado espiritual e simbólico. Nós estamos falando sobre o livro de Levítico, estamos falando sobre o sacrifício que aconteceu lá no Velho Testamento e que não deixa de acontecer no Novo também, né? Porque tudo que aconteceu no Velho Testamento está acontecendo também no Novo, na nossa vida, nos dias de hoje também. Cada um desses sacrifícios possui um significado espiritual e simbólico. Todas essas ofertas, em conjunto, tipificam a Cristo, sua vida perfeita, e morte de cruz com ofertas de si mesmo, pelo pecado e culto a Deus. É verdade que o sangue dos touros e dos bodes não tinham poder de remover os pecados. Hebreus, capítulo 10, versículo 4. Mas esse sacrifício era apenas sombra de realidade futura, Hebreus 10, 1, que iria consumar na morte de Jesus Cristo.
Portanto, este elaborado sistema sacrificial cumprir-se plenamente no único e perfeito sacrifício de Cristo na cruz, por intermédio de que os pecados são perdoados e a remissão em favor de todos e os que creem foi realizado para sempre. Hebreus capítulo 10, do 1 ao 18. Porém, Jesus não somente sacrifício pelo pecado, mas também o nosso grande e eterno sumo sacerdote diante de Deus. Hebreus capítulo 2, 17. E 4 e 15. O livro de Hebreus é a interpretação espiritual de Levíticos sobre o ponto de vista da nova aliança. Exatamente. O livro de Hebreus é a interpretação do livro de Levíticos. O que aconteceu no livro de Levíticos, lá no livro de Hebreus, fala sobre a expiação e sobre o sacrifício também. Tema principal de Levítico. Qual que é o tema principal do livro de Levíticos? Santidade. A palavra santo neste livro mais vezes do que qualquer outro da Bíblia, por causa da presença de Deus no meio do acampamento. Por isso que todo tempo o nome santo é falado muitas vezes no livro de Levíticos. O povo de Israel deveria viver em santidade. A aliança com Deus no Monte Sinai tinha o próprio regular, a vida espiritual, como eu e você também. Nós temos que ter uma vida santificada no Senhor. Comunidade individual daquela nação, de tal maneira a refletir a santidade de Deus. Somente assim eles poderiam prosseguir em direção à terra prometida. Sem santidade não é possível entrar na terra prometida, tá ouvindo? Sem santidade não podemos entrar no céu, tá me entendendo? Tá compreendendo? Precisamos se santificar, pedir a Deus que perdoe nossos pecados e as nossas falhas. Os 4 assuntos principais do livro são: Deus é santo, Levíticos. O povo de Deus precisa ser santo, o perdão dos pecados e o dever de amar o próximo. Tá vendo? Quando você diz que você serve a Deus e você não ama o próximo, você consegue ficar com raiva de outras pessoas porque a pessoa te falou alguma coisa ou te olhou de cara feia, então significa que você precisa reaver a sua vida espiritual com Deus, tá? E o personagem central aqui é Arão. O personagem central é Arão, o sumo sacerdote, tá? O livro de Levítico. O capítulo central é o 16º, que nos fala do Dia do Perdão, tá? Dia do Perdão. E o Kippur, este é o dia, ainda é o mais sagrado no calendário judaico. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entra no Santo dos Santos, oferecia sacrifício para perdão dos seus próprios pecados. O fato interessante nesse livro é que, apesar de realçar interessadamente os pecados e sacrifício para o perdão, também encontramos neles várias festas ordenadas por Deus, que no livro de Levíticos, capítulo 23, tá? E o que isso aqui que nós acabamos de meditar aqui? Isso transmitia uma mensagem dupla. Uma vítima inocente recebia o castigo pelo pecado ofertante. Resultados do pecado era a morte. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Ponto final. Esta palavra carrega 2 significados: pureza, limpeza, separação para uso exclusivo de Deus. Isso mesmo. Bom, agora vamos falar mais um pouquinho aqui sobre o sábado. O sábado é o Shabat, dia da semana, dia de descanso e consagração ao Senhor. É o 4º mandamento, tá? Preficamente simboliza descanso em Cristo. Páscoa. 14º dia do mês, comemoração à saída da libertação da escravidão do povo do Egito. Profeticamente simboliza a morte de Cristo. Pães asmos, 15º ao 21º dia do primeiro mês, comemoração da saída da libertação da escravidão do Egito. Profeticamente simboliza a nossa libertação, escravidão do pecado. Primícias, primeiro domingo após a Páscoa, celebração do primeiro frutos da colheita trazidas com gratidão a Deus. Profeticamente simboliza a ressurreição de Cristo, a primícia, ressurreição de Cristo.
Pentecoste, 50 dias após a Páscoa, esta festa ou colheita. Profeticamente simboliza a descida do Espírito Santo. Trombetas! Primeiro dia do 7º mês. Celebração no início do ano civil, ano novo judaico. Significado profético para as trombetas. Talvez o arrebatamento da igreja ou então as trombetas dos juízos do livro do Apocalipse. Expiação. 10º dia do 7º mês. Expiação dos pecados de toda a nação de Israel. Profeticamente simboliza segunda a volta de Cristo. Tabernáculo. 15º ao 21º dia do 7º mês. Relembra a peregrinação de Israel pelo deserto e os cuidados de Deus para com ele. Profeticamente simboliza o reino milenar de Cristo. Além disso, além destas festas, temos também outras das ocasiões especiais. O ano sabático, a cada 7 anos, que era para o descanso da terra, cancelamento de todas as dívidas, simbolicamente representa o recomeço da nossa vida. O ano do jubileu, a cada 50 anos que as terras voltam aos seus donos originais, simbolicamente representada aos novos céus e as novas terras. Espero que você tenha compreendido o que nós falamos aqui sobre o livro de Levíticos, tá? E no nosso próximo vídeo, nós vamos entrar no livro de Números, no nosso estudo, no Repaginando a Bíblia, sobre o livro de Levíticos. Não esqueça de deixar o seu like e deixar um comentário nesse vídeo. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus!